palavra de Deus diz assim, verso 2 do capítulo 28 de 1 Crônicas. O rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus, e fiz planos para construí-lo. Mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu a minha família. E entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo o Israel. Verso 10. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Feche seus olhos, Pai, estamos aqui na tua casa. Queremos, Senhor, que o teu Espírito se manifeste agora, Senhor, por intermédio da tua palavra. Essa noite é uma noite que o Senhor traz para nós uma palavra de encorajamento, uma palavra de despertamento, para que possamos, Senhor, compreender que o Senhor conta conosco nessa obra. Que o Senhor, meu Pai, tem nos céus o nome, meu Deus, daquelas pessoas que o Senhor vai derramar, meu Pai, uma unção especial para que esta obra seja realizada. E nessa noite, Senhor, se assim aprouver ao Senhor, traz, meu Deus, no coração desta casa, no coração desta igreja, no coração deste corpo, que há uma urgência, meu Pai, para que a tua obra seja feita. Que o teu Espírito fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, preste atenção, porque quando nós estamos falando desse tema, há algo que eu preciso iniciar falando para vocês. Você precisa entender um pouco dessa história até chegar aqui. A Bíblia diz que Deus escolheu Davi para ser rei de Israel, para governar o seu povo. E Davi, ele pega o reino na mão de Saul e começa a lutar as guerras. Essas guerras não eram guerras de Davi. Não era Davi que era confusento. Davi não era problemático e andava criando problema com os seus vizinhos, não. Mas os reinos vizinhos, a Bíblia diz que quando Josué, ele entra na terra e começa a destruir aqueles povos, alguns deles foram deixados ali em desobediência a Deus, e o povo começa a pecar, e Deus mesmo é quem diz: eu vou conservar alguns desses inimigos aí, para que vocês me temam, para que vocês fiquem sempre lembrando que vocês precisam estar alinhados comigo, porque se vocês vacilarem, o inimigo vem sobre vocês. Não vou permitir que vocês destruam agora os inimigos. Na hora que era para destruir, vocês não me obedeceram, então agora sou eu que vou conservar esses inimigos aí. E aí Davi assume o reinado, e ao redor dele nós tínhamos povos que tinham práticas, irmãos, que eram detestáveis diante de Deus. Povos aonde reinava a morte, aonde reinava a violência, aonde reinava a prostituição, aonde reinava a pedofilia, aonde reinava, irmãos, tudo de ruim naqueles povos ao redor do povo de Deus. E quando Davi se levanta como rei, e Deus vê o coração íntegro de Davi, a Bíblia diz que Deus agora começa a ordenar Davi que avance sobre aquele povo, que guerreie contra aqueles povos que estão ali ao seu redor. As guerras que Davi travava, irmãos, eram guerras de Deus, eram guerras ordenadas por Deus para destruir a maldade, para destruir o mal. Irmãos, tem horas que para o mal ser erradicado, povos precisam ser destruídos. Tem horas que para Deus eliminar o mal da terra, Ele precisa destruir o homem. Foi assim que aconteceu no princípio. Quando Deus, a Bíblia diz, Deus se arrependeu de ter criado o homem e mandou dos céus água no dilúvio para destruir todos os povos. Mas Deus conservou a vida de Noé, porque Noé era um homem íntegro, diferente daquela população. Mas há tempos que Deus manda palavras, irmãos, de destruição mesmo.
E essa palavra já veio, inclusive, contra o próprio povo de Deus. Porque Deus não tem compromisso só com pessoas, mas o compromisso de Deus é com a sua palavra. Deus tem compromisso com aqueles que ouvem e obedecem a sua palavra. Deus permitiu que a espada viesse contra o seu povo, porque era a única forma que tinha de Deus eliminar a maldade sobre a face da terra. A maldade do homem, irmãos, vai chegar em um limite. A Bíblia diz que vai ter um ponto que vai atingir essa maldade do homem sobre a face da terra mais uma vez. Que Deus não vai ter jeito, Ele vai ter que tirar a sua igreja da terra, aqueles que ouviram e obedeceram a sua palavra, e isso aqui uma hora não vai ter mais jeito. Deus vai ter que destruir essa terra, e dessa vez a Bíblia diz que vai ser com fogo. Ninguém vai escapar mais, não vai ter arca mais, e quem estiver sobre a face da terra vai ser destruído junto com a terra, porque vai chegar uma hora que não tem mais jeito. A maldade, ela se multiplica, ela cresce, ela aumenta. Mas enquanto tiver crente na terra, enquanto tiver alguém cheio do Espírito Santo sobre a face da terra, enquanto tiver pessoas direcionadas e guiadas por Deus, sempre haverá uma esperança de arrependimento para esse povo. E aí, Davi, agora que lutou as guerras de Deus, sempre que você luta por Deus, sempre que você escolhe o lado de Deus, sempre que você dedica a sua vida à obra de Deus, você ganha a guerra de Deus, mas quem fica com os despojos da guerra é você. Deus, ele diz que é necessário, é preciso, que quem se aproxima dele saiba que ele é galardoador, que ele abençoa, irmãos. E que não tem galardão só aqui na terra, não. Tem gente que está pensando que no céu todo mundo vai entrar igual. Eu vou lhe dizer nessa noite que não. A Bíblia diz que no céu cada um vai receber a recompensa lá no céu pelo que você fez aqui na terra. Você tem um galardão, tem uma recompensa pelo seu trabalho que você começa a receber aqui, mas vai receber no céu. Tem gente que vai entrar no céu e vai ficar só pela conta. Vai dar graças a Deus só porque entrou. Mas tem gente, irmãos, que vai entrar no céu e ainda vai receber uma coroa. Vai receber pedras na sua coroa. Vai receber de Deus honra, vai receber de Deus bênçãos espirituais no céu. Veja o que Deus propôs para aquele jovem rico. Você tem bênçãos aqui na terra. Eu quero converter isso. Pegue tudo que você tem e dê ao pobre, porque eu vou pegar esse tesouro que você tinha aqui na terra e vou transformar ele em tesouro no céu. Você vai converter bênçãos na terra em bênçãos no céu. Irmãos, quando a gente trabalha para Deus, para o reino de Deus, que a gente entende que há recompensa aqui na terra, Deus começa a lhe abençoar aqui na terra, começa a prosperar os seus caminhos, abrir portas para você aqui na terra, mas há uma esperança maior de que você ainda vai ser abençoado no céu. Quando você entrar na eternidade, tem lá um livro escrito com todas as obras que você fez, para que cada um receba a sua recompensa pelo trabalho que fez aqui na terra. Crente precisa saber disso. Crente que gosta de ficar sentado no banco ouvindo pregar, você precisa saber disso. Que talvez você esteja no reino de Deus, mas você não está trabalhando pelo reino. Não tem salário para você, não tem recompensa para você. E você precisa se despertar ligeiro, porque ainda há tempo. Você ainda pode trabalhar para o reino de Deus. Porque tudo que é da terra vai ficar na terra. Tudo que é da terra vai ficar na terra. Do jeito que o homem entra na terra, o homem sai da terra. Nu, o homem entra na terra. E nu, ele vai embora também. O dinheiro fica, a fama fica, tudo fica, irmãos. A formatura fica, tudo fica. Mas o que a gente ajunta no céu é eterno. E aí Davi agora começa a lutar as guerras de Deus. Começa a batalhar. E Davi começa a ser abençoado. Davi começa agora a viver a prosperidade, o fruto do seu trabalho diante de Deus. Davi começa a colher agora coisas espirituais aqui na terra. Começa a ver a prosperidade. E aí Davi começa a projetar agora um palácio, uma casa para ele. Mas quando ele olha, ele vê a arca de Deus numa tenda. Ele vê a arca de Deus como era no deserto, no tempo de Moisés.
aquela coisa simples, um tabernáculo ali, e Moisés, e Davi passa e diz, não, isso não está certo, eu não concordo com isso, eu não quero que a minha casa cresça, eu não quero que as bênçãos cheguem até mim, eu não quero que eu durma em um lugar de honra, eu não quero que as pessoas cheguem aqui no meu reino e vejam como eu sou abençoado, mas olhem para o símbolo da presença do meu Deus e veja ele ali em um lugar simples. Eu estou honrando o meu nome, eu estou honrando o meu reino está crescendo. Mas e Deus? Irmãos, preste atenção. Só esse pensamento e esse sentimento já é algo que muitos de nós às vezes não nos damos conta. O que é que leva o nome do nosso Deus? O que é que leva o nome do Deus Criador dos céus e da terra? Às vezes a gente se preocupa muito com as nossas coisas, os nossos problemas. Davi olha e diz, não, a presença de Deus não pode estar em qualquer lugar. A presença de Deus, ela tem que ser honrada. A presença de Deus, ela tem que estar em um lugar de excelência. E ele mesmo, Davi, começa a dizer que ele agora começou a planejar, começou a fazer planos, colocou aquilo no coração, era um sentimento válido, um sentimento justo, algo excelente, e começou a fazer plano de como ia ser o templo, e aí Deus chega para Davi e diz, a sua atitude é boa, a sua intenção é boa, mas se a intenção é me agradar, não é você que vai fazer. Aqui, irmãos, tem uma sabedoria muito grande, algo que eu quero passar para a igreja desse tempo, preste atenção. É possível que pessoas estejam paralisadas, preste atenção nisso, paralisadas no reino de Deus. Você já viu alguém paralisado? Eu acho que não, nem todos já viram pessoas paralisadas. Eu estou te falando, não é no sentido figurado não, estou lhe falando no sentido literal. O que é uma pessoa paralisada? É uma pessoa que sofre um acidente, é uma pessoa que tem uma enfermidade e de repente todo o seu corpo para. Aí agora eu vou lhe perguntar de novo, você já viu alguém paralisado? Como é que essa pessoa fica? Ela não consegue mais avançar. Ela não consegue mais andar. E o que é que acontece com seus músculos? Começam a atrofiar. Tem gente no reino de Deus que se você pudesse ter olhos espirituais nessa noite, você ia ver nessa noite pessoas espiritualmente paralisadas. Por quê? Porque sofreram uma decepção. Porque sofreram uma experiência negativa. Porque queriam fazer algo para o reino de Deus. Irmãos, preste atenção. Aconteceu algo tremendo no sábado. Eu estou com o pastor Eliomar, ele me ligou com muita cerimônia. Pastor Eliomar, eu tenho muito respeito por ele, respeito a unção de Deus na vida dele. Sei que ele é um homem de Deus. Sei a seriedade que ele trata as coisas de Deus. Um homem reto, íntegro. E ele tinha feito um compromisso comigo, eu tinha avisado a ele que eu não estaria na igreja, que eu estaria viajando. E ele, preocupado em me dizer, quando ele está falando comigo, eu estou conversando com ele, Deus me direcionou e disse a ele, pastor, o senhor não vai para a igreja, fique tranquilo, porque a obra não é minha, a igreja não é minha, não é minha. Eu e o senhor servimos a um reino, mas por mais que eu seja o pastor da igreja, o dirigente de tudo é Deus. Quem manda na minha vida não sou eu, é Deus. Quem manda na sua é Deus. E vou lhe dizer mais, Deus não quer que o senhor esteja na igreja de noite. Porque tem algo para o senhor resolver aí na sua cidade. Na segunda-feira de manhã ele me mandou um áudio, dizendo que aconteceu uma situação de emergência no sábado à noite e que a presença dele lá foi fundamental para resolver um problema muito sério. Porque, irmãos, qual era a minha vontade? Eu queria que vocês fossem abençoados pela unção de Deus na vida dele. Eu queria. Mas não foi o que Deus quis.
O problema é quando nós não estamos dispostos a aceitar a vontade de Deus sobre aquilo que nós queremos. Davi queria construir o templo. Mas ninguém já pensou, meu irmão? Nunca ninguém teve uma ideia dessa. Agora que eu tenho, e vem esse profeta dizer que não é para eu construir, esse profeta é do Satanás. É assim que muita gente faz. Porque você não entende que quando você está disposto a fazer uma obra para Deus, não é o que você quer fazer, mas é o que Deus quer que você faça. Porque senão você pode estar fazendo muita coisa, e pode até estar reclamando de quem está parado, e ter que ouvir Deus dizer, tudo que você está fazendo aí, pode até ser bom, mas não é o importante no momento. O importante é quem está parado, mas está ouvindo a minha palavra. E tem gente, irmãos, que vai se acabar. Tem gente que vai perder a salvação, preste atenção. Tem gente que vai perder a salvação por causa de uma palavra chamada frustração. Frustração. Porque eu queria ser assim. Eu queria ser como o irmão fulano. Eu queria ser como o irmão Beltrano. Eu queria subir naquele altar e dar capoeira e salto mortal de costa. Ser quase uma Daniele dos Santos no palco aqui, rodando para tudo que é lado. Irmãos, mas se não é assim a unção que Deus lhe deu, por que é que você está querendo o que é dos outros? Deus chama Davi e diz, ei, meu filho, preste atenção. Não quero dizer que o seu projeto vai para o saco, não. Seu projeto é bom, eu gostei. Mas não é você que vai fazer. Ah, irmão, aí às vezes ainda é pior. Quer dizer que eu tenho uma ideia, dou a ideia, e é Paulo que vai cantar a minha música que eu toquei, eu compus? É, irmãos, é. Porque Deus lhe deu o dom de compor, para você ficar escondidinho lá no seu banheiro, no seu quarto. Deus vai lhe dar a música. E o outro que não fez nada, que estava dormindo na rede, pois é ele que vai cantar a música e vai aparecer aqui cantando a sua música. Se for assim, eu não dou, não. Você pensa que isso não acontece? Ah, meu irmão, Deus deu dom a um de cantar, deu dom ao outro de compor. Mas o que compõe, ele quer cantar, quer tocar, ainda quer ser o pastor da igreja, quer acabar com tudo, é tudo ele, tudo dele, tudo para ele. E só falta ele orar para Deus descer aqui e bater palma para ele também, é só o que está faltando. Qual foi a unção que Deus... Irmãos, não deve ter sido fácil para Davi, não deve. Porque isso veio do coração dele, não veio da mente. A Bíblia diz que surgiu um amor no coração, um desejo no coração dele. Uma vontade, eu quero fazer uma obra para Deus. Deus diz, ei, não. Seu problema, eu levantei você para vencer as guerras. Você é um guerreiro. Seu negócio é com guerra, vá vencer guerra. E o templo, não. O templo quem vai construir é seu filho, é outra pessoa, não é você. A ideia foi sua, o projeto é seu, mas quem vai fazer é outra pessoa. Então ele que se vire, irmãos. É assim que muita gente age. E quando você age assim, preste atenção agora no que eu vou lhe dizer. Você mata uma geração que vem depois. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar no rei Ezequias. Eu acho que a história de Ezequias é uma das histórias que toda pessoa que chega na igreja, por mais novo, convertido que seja, já ouviu alguma vez falar na história de Ezequias. Quem é Ezequias? Ezequias é o rei que estava doente, e o profeta chega para ele e diz, ai meu filho, você está doente, mas dessa doença que você está aí, você está esperando o quê? Eu não sei. Deus mandou lhe dizer que você não vai levantar da cama, você vai morrer da doença que você está. O resultado da doença é... Então bote a sua casa em ordem, porque não vai ter jeito para a doença, você vai morrer. E o profeta vai descendo, ele vira a cara para a parede, e aí, meu irmão, você vai ver o homem agora se derramar diante de Deus. Você vai ver agora uma intercessão, você vai ver um clamor, você vai ver lágrimas. Senhor, eu não aceito esse decreto, eu não aceito essa profecia. Meu pai, eu sei que foi o Senhor que falou, mas lembre das minhas obras, lembre que eu andei na tua presença, lembre que eu fiz a tua vontade, lembre que eu me submeti aos teus mandamentos. Olhe, meu Deus, a minha vida, a minha integridade diante do Senhor. Meu pai, aí Deus chama o profeta e diz, ei, o homem
está aqui, não dá para não dizer nada não. Volta lá. E vai morrer, vai, não tem jeito, que eu já disse. Só que agora é daqui a 15 anos. Porque Deus disse só que ia morrer, não disse o tempo. Disse, olha, da cama que você levantar a doença, você vai morrer, não vai ter jeito. Mas não disse o tempo. Então agora, já que o homem orou, volta lá e diz, o tempo agora é 15 anos. Aí, irmãos, acontece uma coisa interessante na vida de Ezequias. Ezequias começa agora, depois desses 15 anos que ele teve, Ezequias começa a prosperar. O reino de Ezequias prospera, Ezequias fica rico. Ezequias, nesses 15 anos que Deus deu a ele, Ezequias arrebentou com tudo. Ezequias foi para cima. E aí, o rei da Babilônia mandou mensageiros visitar Ezequias. E aí, quando os mensageiros chegaram, meu irmão, Ezequias disse, venha ver a glória do meu reino. E aí, mostrou o ouro, mostrou a prata, mostrou as belezas, as grandiosidades, mostrou tudo que podia exaltar o seu nome. Tudo que podia exaltar o seu reino. Aí o povo da Babilônia vai embora. E aí o profeta chega. E é o mesmo profeta, não foi outro profeta não. Foi o mesmo profeta que disse que ele ia morrer. Aparece agora de novo. E pergunta a ele, vem cá, Ezequias. O que foi que esse povo aí viu dentro do seu palácio? Ele disse, viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não tenha lhes mostrado. 2 Reis 20, não precisa se abrir, verso 17 ele vai dizer. Ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra no seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, nada restará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Que profecia, meu irmão, miserável sobre a vida desse homem. O resultado é que tudo que você acumulou vai para o lixo. Você não vai deixar herança, nem riqueza e nem bem para a sua descendência. Vai ficar todo mundo pobre. E tem mais. E o rei da Babilônia ainda vai castrar seus filhos para que ele nem gere mais filhos, para a sua descendência desaparecer. Presta atenção, irmãos. O profeta Isaías, o mesmo profeta, um dia chegou na casa dele e disse, você está doente. Arruma as coisas porque não tem jeito, vai morrer. Foi o que ele fez? Não só orou, não. Se humilhou, clamou, gritou, esperneou, fez uma confusão tão grande que Deus chamou o profeta, não deu tempo nem do profeta sair do palácio. Volta de novo, que o homem está atribulado lá, vai lá e resolve o problema. Aí agora vem o mesmo profeta. Tudo que você acumulou, tudo que você fez, tudo que você planejou, todo o seu futuro, está tudo destruído. Não tem descendência, não tem herança, não tem promessa, não tem mais nada, está tudo destruído. E seus filhos vão ser castrados, para que não gerem outros filhos, e vão ser escravos na Babilônia. O que é que esse homem tinha que fazer agora, irmãos? Me diga aí. Respondeu Ezequias ao profeta, boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Sabe por que a Bíblia diz? Pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Irmão, se o pau vai quebrar nas costas de quem vem depois, é problema de quem vem depois. Farinha pouca, o meu primeiro, meu irmão. Agora eu lhe pergunto, será que ele tem fé, tem violência no mundo do espírito para guerrear, para batalhar, para fazer um mês de jejum e para quebrar tudo e derrubar o pau lá dentro do reino? Porque ele ia morrer. Mas quando Deus disse, não é só você agora não, agora é sua descendência toda que vai perecer, vai ficar todo mundo pobre, vão virar escravo, vão ser castrados, aí o homem, não, agora boa essa palavra. Presta atenção, irmãos. Davi, ele tinha tudo para estar frustrado. Ele tinha tudo para estar revoltado com Deus.
Ele tinha tudo para largar a obra de Deus de mão. Mas quando Deus disse, não é você, eu não quero que você faça. Aí Davi, meu irmão, começa agora a fazer algo que o profeta nos ensinou. Quando eu estava na minha angústia, no maior dia de conflito na minha vida, vendo a destruição, vendo a vara de Deus deitando nas costas do povo, a destruição e toda a profecia que vinha da parte de Deus, nenhum era de palavras boas, mas todas eram anunciando a desgraça do povo. E eu vendo o pau comendo, eu não tinha mais o que fazer. Aí eu comecei a me lembrar daquilo que poderia me trazer esperança. Olha o que Davi fez, irmão. Você vê aí o verso 4. Olhe de onde foi que Davi tirou forças agora para compreender quem ele era. Preste atenção. Quando a gente começa a se frustrar pelo que a gente não fez, pelo que a gente não é, a gente começa a se esquecer do que Deus já nos deu, do que nós já somos. Porque sempre a gente quer alguma coisa a mais. Sempre a gente quer botar mais alguma coisa. Sempre. Resolver um problema aqui, a gente já está arrumando outro. Já comprou a casa que você queria, agora tem que comprar os móveis. Já comprou os móveis, agora tem que comprar o carro. Na hora que comprar o carro, tem que comprar um jet ski. Depois de comprar o jet ski, tem que comprar a praia. E depois de comprar a praia, tem que comprar a ilha. E por aí vai, irmãos. E se você estiver sempre se lamentando pelo que você não tem, você nunca vai ficar satisfeito com nada. Mas eu estou na igreja, não sei pregar, eu não sei, mas você sabe dar bom dia. Dê bom dia a quem está no ônibus do seu lado. Às vezes você vai dar um bom dia à pessoa e é só o seu bom dia que a pessoa vai começar a lhe contar um bocado de desgraça na vida dela. Para você ter a oportunidade de dizer, meu irmão, Jesus te ama. É só isso. Mas você está salvo, você já aceitou Jesus, o mundo vai morrer. Os traficantes vão matar todo mundo aí. Gente vai para o inferno de tudo que é forma que por ser. Boa essa palavra. Eu já estou salvo. Estou doido é que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. O resto, irmãos, Davi começou a lembrar e dizer, olha, começa a ver a obra de Deus. Deus escolheu uma nação, a nação de Israel. Da nação de Israel, ele escolheu uma tribo. De uma tribo, ele escolheu uma família. E de uma família, ele me escolheu para ser rei de Israel. Preste atenção. Eu vou ficar revoltado porque Deus não deixou eu fazer templo. Eu estou lá ligando mais para negócio. Preste atenção. Olhe a honra que Deus já me deu. Olhe o que eu já sou. Era uma nação inteira. Depois era uma das 12 tribos. Depois era uma família com irmãos melhores, mais capacitados, mais bonitos, mais fortes. Mas Deus me escolheu. E o que foi que Davi fez? Davi começou, irmãos, agora a trabalhar não mais para o seu tempo, não mais para o seu projeto, mas começou a trabalhar para o projeto que outra pessoa ia fazer depois dele. A Bíblia diz que quando Salomão veio a reinar, o projeto do templo já estava pronto. Todo o material de construção do templo já estava todo cortado, as vigas, as peças. É o que a gente chama hoje de pré-moldado. O projeto de Davi, eu acho que foi o primeiro na história, pré-moldado. Já que eu não posso fazer o templo, não tem problema nenhum. Agora eu vou deixar tudo cortado, tudo pronto. Quando eu morrer, é só colocar no lugar. Eu lhe pergunto, muitas vezes nós estamos olhando para o nosso tempo, estamos olhando para a nossa vida, para o que já conquistamos de Deus. E muita gente vai dizer, eu já estou bem, obrigado. Já tenho a minha casa, já tenho o meu emprego, estou agora só aguardando o dia que Deus vai me levar. Porque nessa terra nada me falta mais. Mas seus filhos, seus netos estão sendo criados aí fora, no meio de uma geração perdida, no meio de violência, no meio de uma televisão que só ensina miséria, no meio de pessoas inescrupulosas, no meio de violência sexual, no meio de violência doméstica, no meio de abuso, de pedofilia. Mas, e para você? Não, eu já passei dessa fase, não sou mais criança. Boa essa palavra. Espera aí, irmãos.
Você quer fazer a obra de Deus? Quero, mas você não vai ser o pastor da igreja. Você não é para o seu pastor, então, meu irmão, o pastor que se vire para cortar a madeira dele. Pastor que se vire para arrumar ouro. Eu vou botar ouro na minha casa. Vou botar madeira na minha casa. E quem vier depois, que se vire. Esse sentimento, irmãos, precisa mudar. A gente precisa entender que a gente não trabalha para nós mesmos. A gente não trabalha para o nosso nome. A gente não trabalha para o nosso governo. A gente trabalha para o reino de Deus. E que para Deus vale mais quando você faz algo dentro da vontade dele do que quando você faz algo grande. Todo mundo pode estar lhe aplaudindo e Deus pode não estar recebendo o que você está fazendo. E tem gente se frustrando, tem gente se machucando, tem gente se paralisando espiritualmente, ficando lá, ó. Não fala, não ouve, não mexe, não balança. Por quê? Porque queria fazer o que Deus não queria. E ao invés de aceitar o que Deus já lhe deu, olha a honra que Deus já lhe deu, olha o que Deus já fez na sua vida, olha como Ele já separou você no meio de, muitas vezes, você vem de uma família, de uma geração de pessoas que não tinham nada, pessoas que vieram de baixo mesmo, que passaram fome, necessidade. Você olha para a sua vida hoje, você tem um emprego, você tem uma casa. Ei, irmãos! Se o problema está aí, resolva, ore que Deus vai resolver, mas para de reclamar, porque você já é um vencedor. E não podemos parar. Por quê? Porque tem uma obra a ser realizada. Tem um projeto a ser feito. E ainda que não seja no meu tempo, ainda que não seja no seu tempo, ainda que as coisas que nós estamos vendo as profecias dizer, meu irmão, esse negócio de anticristo, esse pessoal está achando que vai vir agora, que Jesus vai voltar agora, Jesus só vai voltar, meu irmão, daqui a não sei quantos anos, eu vou ficar de boa, porque não é agora que Jesus vem. Ei, mas será que quando Jesus vier, algum descendente seu lá na frente vai ter fé? Como é que vai estar a igreja lá na frente? Qual é a igreja que vai ser construída pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes? Queria que você ficasse de pé nessa noite.